Olá, produtores rurais do Brasil inteiro, em especial aqueles da região da Sudene e da Sudã. O Banco do Brasil está desenvolvendo uma ação em parceria com a CNA para divulgar algumas informações para você, porque são notícias muito boas que a gente tem para dar. O Banco do Brasil está autorizado a aplicar os descontos governamentais que estão previstos no artigo 3º da Lei 13.340 e a gente tem um mês para aproveitar esses descontos. Então, para orientar vocês com relação a isso, a gente vai falar um pouquinho, vai relembrar um pouquinho quais são as regras que estão previstas nesse artigo 3º da Lei 13.340 e vai falar um pouquinho sobre a operacionalização da medida pelo banco. O que o produtor tem que fazer para ter acesso a esses benefícios. Então, vamos lá. Primeiro, as regras. As operações abrangidas pelo artigo 3º da Lei 13.340 são operações de crédito rural contratadas até 31/12/2011 para empreendimentos localizados na região da Sudene ou da Sudã, exceto aquelas contratadas com fundos constitucionais e desde que o conjunto das operações contratadas por um mesmo mutuário não exceda o limite de 200 mil. Então, para esse conjunto de operações, estão autorizados dois benefícios que são muito significativos. O primeiro deles é o recálculo da dívida por encargos de normalidade. Mesmo que a dívida já esteja vencida, mesmo que ela tenha sido renegociada posteriormente com encargos mais elevados, a dívida será atualizada pela taxa contratual de normalidade. E sobre esse saldo vão ser aplicados os descontos governamentais que podem chegar até a 95%. Mas tem algumas coisas importantes que a gente precisa lembrar para não perder esses benefícios. Primeira coisa, as dívidas contratadas em outros bancos que se encaixem nessas regras que eu falei um pouquinho sobre elas aqui agora, elas têm que ser declaradas pelo produtor. Então, o produtor que eventualmente tiver uma dívida contratada em outro banco, naquelas condições, ele tem que informar para o banco, ele tem que declarar para o banco qual que é o valor dessa dívida. Outra coisa, com base no conjunto de regras que definem o percentual de rebate, e o conjunto de regras envolve o seguinte, a data de contratação da operação, o município beneficiado com crédito e o somatório das dívidas do mesmo mutuário enquadradas na medida. Com base nisso, é definido um percentual de rebate que vai ser aplicado a todas as operações do cliente. Agora, ele não precisa necessariamente liquidar todas as dívidas. Ele pode liquidar somente uma ou algumas delas. E o percentual de rebate será mantido. Agora, o que não vale? Não pode renegociar o saldo restante. A lei não permite que se aplique o rebate e que o saldo restante seja renegociado. Ele tem que ser liquidado. E o mais importante de tudo é que a data limite para ter acesso a esses benefícios é 30/12/2019. Nada disso vale no ano que vem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a operacionalização da medida pelo banco, porque ela foi pautada pela simplicidade, pelo interesse de automatizar o processo, de forma a oferecer a maior conveniência para o produtor rural. Então o banco já identificou todas as dívidas do cliente que estão enquadradas, já apurou qual que é a taxa e o valor contratado originalmente, já identificou qual que é o percentual de rebate e o mais importante de tudo, já sabe quanto que o cliente tem que pagar e qual que é o valor do rebate que ele tem direito. E para ter acesso a esse benefício, você não precisa se dirigir à agência onde você contratou a sua operação. Você pode ir em qualquer agência do banco e informar o seu CPF e você vai ter acesso aos benefícios. Um detalhe importante é o seguinte, no dia que você informar que quer liquidar a operação, tem que ter saldo na conta corrente para essa liquidação, porque no dia que você informar que quer fazer a liquidação, o banco debita na conta corrente o valor que você deve pagar, contabiliza o rebate na operação e a operação fica liquidada conforme determina a lei. E uma outra coisa, também pensando na conveniência do produtor, é que se você, por acaso, não tiver conta corrente no banco mais, também não tem problema. Você pode indicar uma conta corrente de terceiros, pode indicar a conta corrente do seu filho, da sua esposa, e da mesma forma a operação vai ser liquidada. Um detalhezinho é que se você for num dia identificar o valor que você precisa pagar para liquidar a operação e resolver fazer a liquidação daí a 10 dias, vai ter uma pequena variação de saldo entre o que você identificou naquele dia e a data da liquidação. Não é grande, porque a dívida é recalculada pelos encargos de normalidade, mas pode ter uma pequena diferença. E é isso aí. O banco aguarda todos vocês para a liquidação da dívida na condição da lei.